Olá, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Vanúcia. Estou aqui hoje para dar uma aula do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica. A revista fala da família cristã. Hoje nós vamos ver a primeira aula. Teremos várias aulas falando em torno da família. A primeira, que é a de hoje, o que é a família. A segunda, há algo errado com a família? Obediência e adoração. Eu devo ser assim? Como conviver com o diferente? Meus pais têm religiões diferentes, e agora? A lição 7. Na separação entre os pais, como agir? Ouvindo os pais ou os amigos? Obrigações em família. Caráter, a melhor herança. A mídia virtual e a família. Outros tipos de famílias. Glórias a Deus pela família. Essas são as lições que nós teremos nessa revista da Escola Bíblica Dominical, A Família Cristã, que é a revista desse trimestre. Então, nós vamos dar uma introdução, falando sobre o que é a família. O que é família para você, adolescente? O que significa família para você? Que lugar tem a sua família na sua vida? Qual a importância que você tem dado à sua família? Você tem valorizado a sua família, os seus pais, os seus irmãos? Você tem priorizado a sua família? Ou você tem colocado a sua família em último plano, talvez? Você ouve a sua família? Você ouve os conselhos que a sua família lhe dá? Ou você deixa a sua família sempre de lado? Ou você deixa a família como a última opção para pedir algum conselho sobre alguma dúvida, sobre alguma coisa, sobre algum problema que você tem? Vamos falar hoje então o que é a família, porque nessa lição nós vamos entender a importância da família na vida do adolescente, nesse caso, mas na vida de todas as pessoas. Nós temos um destaque aqui na lição, que seria Gênesis 1, 27, 2 e 24. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Qual é a origem da família? Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira família. Então, a família foi um chamado de um homem e uma mulher para formar um novo núcleo independente, onde o homem se une à mulher e esses formam uma única pessoa e tem o objetivo de estabelecer a comunhão e a cooperação mútua. É de onde Deus poderá espalhar para todo o mundo as suas bênçãos. Foi Deus quem criou a família, foi Deus quem teve essa ideia maravilhosa de criar a família. Ele teve a ideia de criar a família de onde onde existem os maiores, talvez, conflitos, é onde existem talvez os maiores problemas muitas vezes, mas também é um lugar onde existe mais amor, aonde existe mais respeito, aonde, ou deveria, existir mais compreensão, perdão, né? Muitas vezes você tem dificuldade de perdoar uma pessoa, um amigo, por muitas coisas, mas família, nós não devemos ter essa dificuldade. Família, nós temos que priorizar. Quando Deus disse lá em Gênesis que o homem e a mulher serão uma só carne, do ponto de vista da comunhão da Trindade Santíssima, significa que o ser humano não pode e não deve viver na solidão. Essa é a importância da família.
é você não estar sozinho, ninguém consegue viver sozinho. Né? Não foi o plano divino desde o início? Por isso a família é o lugar onde o ser humano, homem e mulher, pode se realizar plenamente. De fato, a família é um projeto extraordinário de Deus. Na proporção em que a criação do homem se deu na perspectiva do próprio Deus, podemos dizer que a família reproduz a imagem e a semelhança da comunhão da Santíssima Trindade. E que por isso ela é divina e Deus ama a família. Existe hoje em dia muitas lutas, eu creio que não só hoje em dia, sempre deve ter havido uma luta contra a família, porque é na família que existe mais amor, é na família que existe mais união, é na família que existe mais, como eu falei antes, a gente se perdoa mais nas famílias. Se isso não acontece na sua família, adolescente, é preciso rever. Eu conheço muitas histórias de famílias que se deixam de falar. Irmãos que se deixam de falar por anos, pai e filhos que deixam de se falar por anos. Isso não pode acontecer. Isso é algo terrível, porque é algo que vai mexer com a vida da pessoa. Se você tem algum problema com a sua família, se você tem algum problema com o seu pai, tudo tem que ser resolvido. Tudo tem que ser resolvido dia a dia dentro da sua família, porque a sua família é a sua base. A família é um presente de Deus para as nossas vidas. É onde aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossa vida. O ser humano, o animal, ele pode, desde pequeno, se virar em algumas coisas, né? Muitos nascem e já logo conseguem caminhar ou se arrastar, agora, e muitas vezes até lutar por comida logo, né? Bem novinho, assim, animal. Agora, o ser humano não. O ser humano, ele é dependente. Quando ele nasce, durante os seus primeiros meses, ele é totalmente dependente, até quase um ano, ele é totalmente dependente da sua mãe, do seu pai. É dependente para se alimentar. Existem bebês que nascem tão pequenininhos que muitas vezes eles não têm nem força para chorar porque tem fome, que eles dormem o tempo todo e a mãe tem que acordar para alimentá-lo. Então, assim, nós somos dependentes, desde bebês nós somos dependentes, sempre dependentes de alguém. As relações com os nossos pais e com a nossa família serão a nossa referência para a nossa vida adulta. Uma pessoa que tem uma família bem estruturada, bem resolvida, será uma pessoa bem estruturada e bem resolvida, terá uma vida bem resolvida. Essa é a importância da família. As experiências que nós temos em casa, nos primeiros anos de vida, adolescência, infância, elas vão determinar muitas coisas na nossa vida. Existem pessoas muitas vezes que têm pessoas já adultas que têm problemas de relacionamento, que têm problemas de insegurança, que têm problemas de ansiedade, de tantas coisas. E a gente vai, se a gente for analisar e estudar, a gente vai ver que a verdade é que todo o problema aconteceu desde criança dentro da família. Então, essa é a importância da família. O Senhor disse que não é bom que o homem viva só. Deus nos fez como seres sociais, que precisam de outro semelhante para se entender como pessoa e se relacionar com o outro. A importância da família é muito grande na vida de qualquer pessoa. Adolescente, se você não tem dado valor à sua família, se você não tem dado valor aos seus pais, eu sei que tem uma idade, eu lembro disso, porque eu já tive essa idade, que a gente acha que os pais, eles não têm tanto valor assim, a gente acha que os pais não sabem muitas coisas, né? A gente acha assim que a gente é que sabe de tudo, porque a gente que está na rua, a gente que está por dentro de todas as coisas, todas as novidades e tal, mas não deixe de valorizar a sua família e seus pais, não deixe de valorizar o seu irmão mais novo, o seu irmão mais velho, porque tudo isso tem uma importância e um significado na sua vida. A família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais, irmãos, como primeiro espaço de relacionamento.
Então, assim, desenvolva um bom relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos. Pense em primeiro lugar em ter um bom relacionamento com eles dentro da sua casa, antes de ter um bom relacionamento fora. Porque a base de tudo é a nossa família. A base de tudo é a nossa família. Se você tiver um bom relacionamento com seus pais, se você tiver um bom relacionamento com seus irmãos, de respeito, de amor, sabe? De muitas vezes compaixão pela sua família, você vai ter bons relacionamentos fora da sua casa também. Porque dentro da sua casa, o que você vai vivenciar dentro da sua casa é aquilo que você vai muitas vezes transportar para a sua família, para a sua casa depois quando você se casar. No mundo antigo, a família tinha a utilidade de dar proteção aos seus membros. Quanto maior, mais seguro era viajar para se proteger um ao outro. Vou até ler aqui na lição alguma coisa sobre as famílias dos tempos bíblicos. Família nos tempos bíblicos. Você sabia que a organização familiar dos tempos bíblicos era bem diferente do que é nos tempos atuais? O estudioso Ralph Gower diz que as unidades familiares do Ocidente no século XX são chamadas nucleares por serem pequenas, mãe, pai e um ou dois filhos. As unidades familiares nos dias do Antigo Testamento eram grandes e incluíam todos os membros da mesma, tios, tias, primos e servos. Nós as chamaríamos de famílias extensas. O chefe da família era o pai e o chefe de um grupo de famílias era o chefe. A família era, portanto, um pequeno reino, governado pelo pai. Ele tinha autoridade sobre a esposa, filhos, netos e servos, todos da casa. Os filhos eram educados de modo a aceitar a sua autoridade, e se recusassem a aceitá-la, ameaçando assim a segurança da unidade familiar, podiam ser punidos com a morte. Imagina se isso acontecesse hoje, né, adolescentes? Por isso é importante a gente entender que a gente precisa respeitar os nossos pais. Eu sou adulta, já tenho minha família, não moro com os meus pais, mas eu devo respeito aos meus pais até hoje, né? Então você adolescente também tem que respeitar os seus pais. Embora muitas vezes você não ache necessário, pare e pense, Deus criou a família, Deus colocou o seu pai e a sua mãe para cuidar de você, para educar você. A palavra de Deus fala que nós temos que honrar os nossos pais. Então muitas vezes você adolescente obedece tantas coisas, mas esquece dessa parte. Não esqueça de respeitar os seus pais. Os nossos pais são quem nos protegem e suprem as nossas necessidades. E ao envelhecerem, precisamos protegê-los e cuidar deles também. Então, desde já, você precisa respeitar o seu pai e a sua mãe. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, adolescente. Eles fazem tudo por você. Eles se dedicam a você. Eles deixam de fazer muitas coisas para poder fazer algo por você. Então não esqueça de valorizar isso. Não esqueça de valorizar o seu irmão mais novo, que olha para você e tem você como exemplo em muitas coisas. A forma que você muitas vezes tratar os seus pais, o seu irmão mais novo também vai fazê-lo, né? E o irmão mais velho, você tem que também ter um certo respeito com ele, né? Tentar ter uma afinidade, muitas vezes sem diferenças, sem brigas, sem discussões. É necessário ter um respeito, é necessário que a gente busque sempre melhorar em família, né? Eu acho que é algo que não pode jamais acontecer e eu não quero que isso nunca aconteça na minha família, de acontecer alguma briga, alguma discussão e a pessoa guardar mágoa por anos. Isso é terrível. Eu já conheci muitas pessoas, muitas famílias que tinham assim uma brecha, sabe, na vida, uma lacuna na vida, porque brigaram por uma besteira e nunca se entenderam e passaram anos e anos e cada vez isso foi prolongando e cada vez foi piorando e não houve entendimento. E até que alguém resolveu se entender e pedir perdão, a história foi difícil, houve uma lacuna, houve um vazio. Então, adolescente, não permita que isso aconteça na sua família. Não seja você foco
de um problema, talvez de uma discussão, de uma diferença, mas ao contrário, talvez você vai dizer assim, ah, mas a minha família não é cristã, então como é que eu posso respeitar se eles não respeitam muitas coisas que eu aprendi na igreja e tal? Seja você luz na sua casa. Se a sua família não é cristã, você precisa ser luz na sua casa e levar Jesus para a sua família, né? Deus te escolheu para você trazer sua família para a igreja. Conheço muitas histórias de adolescentes que vieram para a igreja e, através da sua fé, através do seu testemunho, trouxeram os seus pais, trouxeram a família. São muitas histórias que a gente pode contar aqui sobre isso. E você, adolescente, pode ser sim esse instrumento dentro da sua casa de trazer a sua família para Jesus. A família está nos planos de Deus. Deus criou a família por sua vontade e amor e lhe designou cuidar do jardim e nele cultivar plantações. Viver a vida agradando a Deus e em comunhão com Ele. É desejo de Deus que a gente viva em família. É desejo de Deus que a gente viva em família agradando ao Senhor. É desejo de Deus que através das nossas famílias a gente reflita o amor de Deus. A gente testemunhe o amor de Deus por onde a gente passar. Então, assim, filhos obedientes, filhos que respeitam os pais, família que caminha unida, família que faz tantas coisas juntos e se respeitam, sempre vai ser um exemplo para quem está olhando de fora. Sempre vai ser um exemplo daquele que talvez não conhece o Senhor, né, que não conhece a igreja, que não conhece a palavra de Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, eu gostaria de ter uma família assim. E vão entender que servir a Jesus é tão maravilhoso e que você pode buscar em Deus que a sua família seja uma família restaurada, que a sua família seja uma família cheia de amor, cheia do amor de Deus, de respeito. Então, nós temos, como cristãos, nós temos que refletir na nossa família o amor de Deus. A nossa família deve ser o espaço convidativo para a manifestação divina e o derramar das bênçãos de Deus. Se você tem um vizinho, uma família que você escuta gritando o tempo inteiro, brigando o tempo inteiro, tendo problemas de relacionamento, batendo a porta, desrespeitando, o vizinho vai pensar, nossa, que família é essa? Né? Imagina se você, sendo cristão, você que vem na igreja, você que lê a Bíblia, você que muitas vezes quer participar de tantas coisas, né, dos adolescentes, da Força Teen, de muitas coisas, né, Força Teen, que é o que temos aqui na nossa igreja de Blumenau, der um testemunho como esse. Como que as pessoas vão olhar para nós? Nós somos cartas vivas, né, e a nossa vida transmite ou deve transmitir o amor de Jesus, o testemunho de Jesus. As pessoas muitas vezes elas não leem a Bíblia, mas elas leem a nossa vida, que nós que somos cristãos, que estamos na igreja, que as pessoas veem você saindo em família com Bíblia debaixo do braço no domingo, nós precisamos dar um bom testemunho. Não podemos nós como cristãos ter gritaria, ter confusão, ter mau testemunho, falta de respeito em lugar nenhum. Né, muito menos com os nossos vizinhos e muito menos com os nossos familiares extensos, né, como a gente fala que família extensa, que seriam muitas vezes os nossos tios que não são cristãos, que não vêm na igreja, primos. Temos que dar um bom exemplo, temos que procurar fazer conforme a palavra de Deus fala, respeitar os nossos pais, respeitar os nossos irmãos, ter a alegria em estar em família, ter alegria em estar em comunhão com as famílias, com os nossos pais, né? Eu sei, adolescente, que muitas vezes você olha para o seu pai e para sua mãe e pensa, nossa, mas o que eles podem me ensinar se eles não sabem nada do tempo atual, né? Engana-se você, porque muitas coisas não mudam. E talvez agora com você como adolescente não quer ouvir muito o que o seu pai e sua mãe têm a dizer, mas logo, logo as coisas mudam um pouco e você para e pensa, por que eu não ouvi meu pai, por que eu não ouvi a minha mãe? Então,
Os nossos pais sempre têm o que ensinar. Nossos pais têm experiências, nossos pais sabem de muita coisa que não muda. Tem experiências de vida que não mudam. Então, assim, sempre converse com os seus pais, adolescente. Sempre busque ter um relacionamento com os seus pais, um relacionamento profundo com os seus pais. Se o seu relacionamento hoje não está bom com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, busque melhorar isso. Sabe, você como cristão, busque melhorar isso, busque conversar, busque o perdão, busque abraçar. No caso, nesse momento a gente não está podendo, né, por causa do vírus, do coronavírus, mas enfim. Busque ter um relacionamento um pouco mais próximo dos seus pais. Busque estar envolvido com a sua família. Busque não se afastar deles. Se você percebe que o seu pai e sua mãe têm dificuldades muitas vezes de demonstrar carinho, amor, talvez lá quando eles eram crianças, adolescentes, eles não tiveram isso dos pais deles. Acontece muito ainda. E como eles não tiveram essa expressão de amor, eles não sabem como expressar o amor muitas vezes. Mas você pode ajudá-los, você pode chegar, você pode conversar, você pode se aproximar deles e tentar resgatar isso, e tentar iniciar isso nos seus pais. Eu sei que família é tudo de bom. Família é da onde vem o nosso maior amor, da onde vem o maior respeito, a maior união. E se não está acontecendo hoje na sua família, eu te convido, adolescente, a buscar fazer a diferença dentro da sua casa e ser um adolescente relevante, ser um cristão relevante e buscar fazer o melhor dentro da sua casa, dentro da sua família. E eu quero convidar você a refletir algumas coisas. Quem instituiu a família? Foi Deus, certo? Eu gostaria que você refletisse em relação a isso. Qual a intenção de Deus de criar a família? Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. E tudo aquilo que Ele faz, Ele tem um propósito muito grande. Existe uma luta muito grande do mundo de destruir as famílias. É porque eu creio que é onde brota o maior amor. E é por isso que Satanás quer destruir as famílias. Então nós temos que lutar em favor das nossas famílias. Você acha que a sua família é importante na sua vida? Eu quero que você pare para pensar sobre isso. Analisa isso. O que você acredita ser o plano de Deus para a família? Busque isso em Deus, ore ao Senhor. Busque nele aquilo que você pode fazer para melhorar a sua família. Busque nele aquilo que você pode fazer para ser um diferencial na sua família. Não só pai, mãe e irmãos, em primeiro lugar estes, claro, mas com seus avós, com as pessoas mais próximas, com os seus tios, primos. Será que a gente está dando o valor devido à nossa família? Ou será que a gente dá valor muito mais para o nosso amigo lá fora do que dá para o nosso pai, para a nossa mãe? Eu sei que muitas vezes há muitas brigas porque somos os mais próximos. Eu sei que muitas vezes os maiores confrontos são dentro de casa. Mas por quê? Porque somos mais próximos, porque convivemos mais de perto, porque as pessoas da nossa família nos conhecem verdadeiramente assim como nós somos. Né? E nem sempre as pessoas de fora nos conhecem verdadeiramente. É por isso que existem tantos conflitos. Só que nós somos verdadeiros e devemos ser verdadeiros em família e devemos nos ajudar a cada vez sermos melhores. Eu realmente espero, adolescente, que você pare para pensar como você tem sido para sua família. Se você tem sido uma bênção, se você tem sido um adolescente amoroso com seus pais, se você tem feito a diferença, ou se você tem sido aquele adolescente que entra em casa, se tranca no quarto e não fala com ninguém, não compartilha, não abraça, não ouve, não conversa, não respeita. E eu quero pedir também, adolescente, que você ore pela sua família, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus avós, primos e dê a devida importância que a família tem para cada indivíduo. A sua família, a sua estrutura familiar, aquilo que você vive com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, vai com certeza trazer diferença, fazer diferença quando você constituir a sua família. Então busque ter uma família saudável e
tente você fazer a sua parte em relação a isso. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez por assistir a nossa aula e que Deus abençoe.